Graça e paz, queridos. É com alegria no coração e gratidão a Deus que estamos aqui preparando mais esse vídeo, para nós compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que fez sua inscrição no nosso canal e tem nos ajudado na divulgação do canal. Que Deus te recompense e que você possa continuar nos ajudando e intercedendo por nós. Em nome da nossa congregação, Igreja Batista Ágape Missionária em Copacabana, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Continue nos ajudando, ok? Louvado seja o Senhor. Eu pedi a Deus uma palavra, queridos, e Deus me deu um sonho onde eu vi uma arca. E estava escrito assim, arca, no rodapé. E o Espírito me levou, me reportou aqui ao livro de Gênesis, no capítulo 8. Eu gostaria de ler, capítulo 6, Gênesis capítulo 6. Eu gostaria de ler com os amados dos versículos 5 até o versículo 8. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor se arrependeu por ter feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Olha que coisa linda. Porém, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Oremos. Pai, eu quero bendizer teu nome nessa hora, pela tua palavra que não volta vazia, que o teu Espírito Santo venha aplicar a revelação dessa palavra, essa palavra que é viva, Senhor, que é eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Que essa palavra venha, Pai, fazer uma obra em nós, que tudo seja para o louvor da tua glória. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias e graças ao nome do Senhor. Amados, nós lemos aqui no versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A palavra graça no original, no hebraico, ela tem o sentido de generosidade incondicional. Ela tem o sentido de amor incondicional. E só de pensar nisso a gente já fica assim, com o coração aquecido por saber que essa graça, essa generosidade, esse amor incondicional de Deus também é uma realidade na minha vida, na sua casa, no nosso lar. Deus nos ama de forma, Lutero disse que Deus nos ama como se não tivesse ninguém mais para amar. Deus nos ama com a totalidade do seu amor. Então que você receba agora, esse renovo no seu coração, a presença de Deus, saber que Deus te ama, que Deus não desistiu de você. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus está atento. Deus, amados, basta uma palavra dele que tudo isso para, que tudo isso muda. Muitos estão dizendo, Deus está castigando, Deus... Olha, nós não sabemos exatamente se uma coisa é certa, é permissão do Senhor, no mínimo. E outra coisa é certa, que só Deus tem poder para mudar tudo isso que nós estamos vivendo. Há muitas incertezas, mas a nossa certeza, amados, não é uma certeza, a nossa alegria não é uma alegria baseada nas circunstâncias. A nossa alegria está no Senhor. Então, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé, amados, o nome Noé significa serenidade. É bonito o significado, Serenidade. Inclusive, eu tenho observado, eu já vi duas pessoas colocando o nome nos filhos de Noa, que é o Noé em hebraico, cujo significado é lindo, Serenidade. Que nós tenhamos serenidade para esse momento tão atribulado que nós estamos vivendo, por esse confinamento que nós estamos passando, que Deus nos dê serenidade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Noé achou graça, encontrou graça aos olhos do Senhor. E nós sabemos, queridos, que a humanidade, observamos aqui nesse texto, que a humanidade, não só a humanidade, na verdade o mundo,
ele estava caminhando para um final que seria trágico, porque Deus iria destruir não apenas a humanidade, mas ele iria destruir também todo o reino animal seria extinto. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quando nós tememos a Deus, amados, olha, a bênção de Deus nos alcança. Quando nós tememos a Deus, nós vemos Deus fazendo uma obra tremenda na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Quando nós tememos a Deus, você nunca está sozinho e você vai ser sempre maioria. Eu me lembro de uma experiência de um rapaz que ele chegou na igreja bem angustiado, dizendo: pastor, eu não suporto mais. Na minha casa só eu sou um cristão. Eu já não suporto mais isso. Inclusive tinha um terreiro, né, de feitiçaria nos fundos da casa dele. Ele nem conseguia, às vezes ele saía da igreja, ia para casa, não conseguia dormir à noite. E ficava muito angustiado com isso. E eu falei para ele: meu querido, olha, Deus sempre chama o primeiro, mas eu creio que você não vai ser o único. Deus vai fazer a obra na vida da sua família. Creia nisso, persevere, não desanime. Inclusive não diga eu sou o único, é só eu. Não diga isso, porque com Jesus nós somos a maioria. E para a glória do Senhor, queridos, a família dele teve um movimento de Deus tão grande. Deus, ele forja circunstâncias em que a irmã dele grávida não conseguia hospitalização. Eles desceram do ônibus muito angustiados, a igreja estava aberta, entraram lá na igreja, a avó falou assim, estava a mãe com a filha, né, grávida, já tendo as contrações para ter o bebê: se Deus salvar a minha filha, salvar o bebê, eu vou botar um nome bíblico na criança e vou consagrar ela ao Senhor. Eu falei para ela: olha, o que a senhora está falando é uma coisa muito séria. Inclusive, para a senhora consagrá-la ao Senhor, significa que vai criá-la na presença do Senhor. Não é só dizer consagrei e vou embora, não. É criá-la, é isso que a senhora está falando? Nós oramos, amados. E Deus fez um mover tão grande que quando chegou em casa, sem parteira, sem experiência, sem nada, só Jesus mesmo, só eu. O bebê nasceu, o bebê sobreviveu, era uma menina. Foi colocado o nome de Sara na menina e ela cumpriu o voto. Passaram-se alguns dias e estava toda a família na igreja. Estava a mãe que teve o bebê, o rapaz, que era a irmã dessa mãe, a menina, né, a sobrinha do rapaz, e a mãe deles, que era a avó da criança. Então olha o que Deus faz. O plano de Deus é alcançar a sua família. De repente você está orando por alguém: olha, eu não estou vendo resultado, meu marido não quer saber, meu filho não quer saber, ou minha esposa não quer saber. Saiba que Deus quer e Deus está atento. E Deus vai fazer a obra para o louvor da sua glória. Porque a Bíblia fala que Deus Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Mas entraram na arca quem? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Louvado seja Deus. E falando em família, vamos refletir um pouquinho sobre o perfil da família de Noé? Aleluia! Noé é chamado também, amados, pai da humanidade. Abraão, pai da fé. Sim, o primeiro homem, a primeira mulher foi Adão e Eva. Mas toda a raça humana foi extinta ali no dilúvio. E toda a descendência foi a partir de quem? Dos filhos de Noé, Sem, Cão, Jafé e suas respectivas esposas. O perfil de Noé, rapidamente, vamos refletir um pouquinho sobre essa família, como deveria ser essa família, né? Noé era aquele homem que caminhava com Deus e que obedecia a Deus, servindo a Deus. Adoração, servir a Deus é uma forma de adoração. Fazer a obra de Deus é uma adoração. Fazer a vontade de Deus, o que Deus manda, o que Deus orienta, é uma adoração também ao Senhor. Então, Noé era um adorador do Senhor e ele é aquele que trabalhava para o Senhor, cumpria a orientação, o comando que Deus deu a ele de construir aquela arca com o quê? Com o coração, com sinceridade, com boa vontade. Inclusive, quando os filhos de Noé nasceram, Noé já estava trabalhando na arca há 20 anos. Porque quando Deus mandou Noé construir a arca, Noé tinha 480 anos. A palavra de Deus diz aqui em Gênesis, no capítulo 5, versículo 32, que Noé tinha 500 anos de idade
e gerou, então, ele gerou os filhos a partir dos 500 anos de idade, que ele gerou quem? Nasceram os filhos Sem, Cã e Jafé. Então, se Deus mandou Noé construir a arca com 480 anos, ele já estava 20 anos trabalhando na arca. Os filhos foram criados vendo Noé trabalhando naquela arca. E isso já é uma reflexão para nós. O que eu estou construindo? Qual é a empreitada que eu participo? Qual é o projeto que eu participo e que meus filhos estão vendo, que a minha descendência está vendo eu trabalhar? Em que a minha esposa ou o meu marido, meus filhos estão vendo o meu coração abraçar? Será que eles estão vendo em mim alguém que teme a Deus, que obedece a Deus, que tem um relacionamento com Deus? O que eu estou construindo na minha vida que vai ser benefício eterno para toda a minha família? E quando nós estamos falando em Deus, nós estamos falando em eternidade. O Deus, amados, ele não se limita ao tempo, ele criou o tempo. Ele criou o tempo, ele é o eu sou, ele é o eterno. Compreender Deus, a gente só compreende uma partículazinha, mas é algo que o Espírito Santo nos capacita a entender. E quando a gente começa a entender, a gente começa a se quebrantar diante desse Deus tão grande, desse Deus tão tremendo. Então Noé, ele já estava trabalhando há 20 anos na arca, ele criou seus filhos. E uma coisa, quando a gente pensa assim na esposa de Noé, a Bíblia não fala do nome da esposa de Noé, mas a Bíblia fala, né? Assim, a gente entende ao ler a palavra que ela foi aquela mulher que abraçou a ideia junto com Noé. Ela acreditou no que Noé disse, que Deus tinha falado com ele, porque ela via em Noé um homem o quê? Temente a Deus, um homem que servia a Deus, um homem que se relacionava com Deus. E com certeza Noé e sua esposa, os dois se empenharam e conseguiram, apesar de uma geração pervertida, imoral, corrupta, criar seus filhos no temor de Deus. E com relação às noras de Noé. As noras de Noé, elas eram com certeza também pessoas tementes ao Senhor, porque acreditaram na palavra daquela família. Fica imaginando assim, os filhos de Noé, educados por Noé, na presença de Deus. Olha, meu pai, Deus falou com meu pai para construir uma arca, todo mundo diz que ele é maluco, que ele é louco, mas Deus e elas acataram isso no coração. E elas também deveriam ter um bom relacionamento, tanto com seu sogro como com a sua sogra, para ficar tantos dias, né, amados, confinados ali numa arca. Não é fácil. Inclusive, nesse período que nós estamos vivendo de quarentena, infelizmente tem chegado ao nosso conhecimento o aumento, né, a gente tem visto isso até mesmo na mídia, o aumento do feminicídio, o aumento da violência doméstica, o desentendimento familiar, a discórdia, o estresse, o inconformismo. Mas, amados, vamos pedir ao Senhor que verdadeiramente Cristo entre nessas casas e faça uma obra, que a paz reine, que a comunhão, a comunicação, o perdão, o amor, a paciência, o pavio longo, né, se estenda, para que nós possamos ter grande aprendizado nesse tempo em que estamos assim, dia e noite ali na nossa casa com a nossa família. Deus está querendo nos ensinar coisas, que nós sejamos ensináveis, né? Que nós sejamos pessoas com o coração ensinável e que a nossa vida possa ser agradável a Deus. Louvado seja o Senhor. Uma coisa também que nós podemos refletir é sobre por que Deus mandou Noé construir a arca. Não sei se você já parou, olha, Deus poderia ter resgatado essa família, salvo essa família de uma outra forma. Mas Deus planejou. A arca, amados, ela é um tipo de Cristo. Jesus é o nosso abrigo, Jesus é o nosso refúgio, Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é o nosso socorro bem presente. Jesus é aquele que nos amou primeiro, é aquele que se prontificou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se prontificou a vir e dar a sua vida por nós. Amados, eu me lembro até de uma ilustração bem interessante, que fala assim de um rapaz que ele chegou em casa falando, o pai era muito rico, rapaz, uma família muito rica. Ele chegou para o pai falando assim, pai, eu resolvi me casar. E o pai falou assim, mas quem é essa moça?
Ah, pai, tem umas coisas que eu tenho que compartilhar com você, mas o que é? O pai ficou preocupado, o que está acontecendo? Ah, pai, é que essa moça, ela é cega. Ele falou, meu filho, mas você vai casar, um rapaz bonito, jovem, com uma moça cega? Pai, não tem problema, eu vou ser os olhos dela. E o pai ficou assim. Pai, tem mais uma coisa assim? Olha, essa moça também, ela é paralítica. Falou, mas meu filho, não é possível, ele é cego e paralítica. Pai, eu vou ser, pai. Eu vou ser as pernas dela, eu vou ser os braços dela. Meu filho, mas o pai já estava ficando desesperado. Mas meu filho, pai, eu tenho mais uma coisa para te dizer. Ah, não é possível. O que mais, meu filho? Pai, ela é muda também. Mas não é possível. Mas, pai, eu vou ser a voz dela. Eu vou falar por ela. E por aí foi com uma série de coisas com relação àquela jovem. E, queridos, essa noiva que esse rapaz escolheu somos nós. Cristo se prontificou a ser tudo para nós, a ser a nossa visão, a nossa fala, o nosso andar, o nosso sentir. Ele é aquele que nos resgata da condenação eterna. Ele é aquele que deu a sua vida naquela cruz por nós. Nós temos que glorificar o nome do Senhor. Eu sei que muitas vezes a pessoa, ela hoje, né, tem tantos modismos aí no meio evangélico, mas, amados, não há um verdadeiro evangelho sem a centralidade da cruz, sem a visão do Cristo que nos ama, que nos amou e que deu a sua vida e que derramou seu sangue por nós. Noé achou graça aos olhos do Senhor e o que aconteceu? A sua família foi alcançada, a nossa família será alcançada. Vamos perseverar em buscar ao Senhor, em querer fazer a vontade do Senhor, pois Ele é aquele que nos amou primeiro. Bendito e santo é o nome do nosso Deus. Amados, voltando aqui à questão, por que Deus mandou Noé construir a arca? Era um trabalho árduo, era um trabalho cansativo, e Noé passou 120 anos da sua existência nessa empreitada, nesse projeto. Amados, esses 120 anos falam, sabe do quê? Da misericórdia de Deus. Deus estava dando um tempo para que aquela geração, para que aquele mundo perverso pudesse se arrepender e se voltasse para Ele. Para que aquelas pessoas pudessem se arrepender dos seus maus caminhos, porque Noé estava construindo a arca. Durante a construção, Deus trabalhava em Noé, Deus trabalhava na esposa de Noé, Deus trabalhava nos filhos de Noé, nas noras de Noé, e Deus também estava dando oportunidade para que aquele povo, para que aquela geração se arrependesse dos seus maus caminhos. Com certeza eles deveriam falar para Noé, por que você está construindo essa arca? Por quê? Olha, que absurdo, nem chover não chove, está falando que vai cair uma água, que água que é essa que vai cair? Porque inclusive naquela época não havia chuva como hoje, né? Ela era um orvalho que vinha e regava a terra. Agora falando um pouquinho sobre a arca, assistindo uma palestra do professor, um físico e matemático, Adalto Lourenço, eu peguei aqui, fiz umas anotaçõezinhas bem interessantes sobre a arca, algumas curiosidades, né? A gente vê assim o projeto que Deus colocou nas mãos de Noé. A arca ela tinha 135 metros de comprimento. Ela foi construída não para navegar, ela foi construída para flutuar. Então não havia necessidade de ter o timão, o leme, nada, porque ela foi para flutuar. Quem estava no comando da arca, quem estava direcionando a arca, onde a arca deveria parar, tudo estava debaixo do comando de Deus. E assim também deve ser, sabe o que, amados? As nossas preocupações, a nossa ansiedade. Vamos deixar no comando daquele que pode resolver e mudar qualquer cenário e circunstâncias, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A arca ela foi construída com uma madeira chamada cipestre. Cipestre é uma madeira que quando ela entra em contato com a água, ela fica ainda mais resistente. Amados, sabemos que a água tipifica o quê? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós ficamos mais resistentes ao pecado, mais resistentes ao medo, mais resistentes ao estresse, à ansiedade, à angústia. Estarei com Ele no dia da angústia. A palavra de Deus nos fala, essa palavra é tão linda, amados.
Você que está aí angustiado, sofrendo, tempos difíceis, fique resistente, receba essa água, a presença do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo de Deus na sua vida, seja algo tão tremendo que você ganhe a resistência, o revestimento, a força que nós precisamos. Sejamos assim corajosos, sejamos fortes no Senhor. Assim como o cipestre, em contato com a água, ele fica mais resistente que nós, amados, ao termos a presença, o derramado do Espírito Santo de Deus, nós possamos ficar mais fortalecidos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Louvado seja Deus. E essa arca também, ela foi impermeabilizada com betume ou resina. No original, essa palavra é kofer. E dá o sentido também que poderia ser a resina de uma árvore. Eu achei até interessante essa explicação, porque essa resina diz que ela deixaria assim um perfume na arca. É uma resina muito perfumada de uma determinada árvore. E a gente fica pensando assim, bom, o cheiro daqueles animais todos, né, amados? O cheiro dos animais, as fezes, a urina, limpar aquilo tudo, a comida que deveria, né, eles comer, deveria exalar aquele aroma, essa resina realmente era bem interessante, como fosse um desinfetante assim, né, um aromatizador. O pessoal achei esse viés aí bem interessante, é provável, não se sabe ao certo, mas pela raiz da palavra poderia também ser uma resina de uma árvore, não sabemos ao certo. Livros históricos falam de um museu, que assim, a arca, onde a arca ficou parada foi no Monte Ararat. O Monte Ararat fica no Oriente Médio, inclusive tem um monte onde a arca teria ali atracado, ele tem 13 metros de profundidade de gelo, a arca estaria ali submersa, né, naquele gelo, e que perto daquela região ali, há livros que falam, né, que teria tido um museu onde as pessoas iam ver os utensílios usados pela família de Noé, por Noé e por sua família. Bem interessante nisso, né? Então diz que há alguns livros que citam esse museu onde as pessoas visitavam. Era um pequeno museu, um pequeno local onde havia ali os utensílios que Noé e sua família teriam utilizados durante o dilúvio. Noé recebeu uma ordem de Deus. E ele estava em meio ali de homens violentos, imorais, perversos e até mesmo de gigantes, que ele deveria construir uma arca. E Noé foi alvo, amados, de perseguição, de zombaria, de escárnio, mas era um projeto difícil, era uma empreitada difícil, sim, mas Noé não recuou, Noé não murmurou. Noé recebeu uma orientação de Deus. Durante esse período, ele poderia ter desanimado, ele poderia ter murmurado, ele poderia duvidar, Deus se esqueceu, passou tanto tempo, Deus não falou mais nada, eu vou parar essa construção, eu não vou fazer mais nada, mas Noé foi aquele, amados, que perseverou. Noé perseverou em fazer a vontade do Senhor. Queridos, 7 dias antes do dilúvio, Deus falou com Noé. Olha, Deus falou com Noé. Vamos lá em Gênesis no capítulo 7. Gênesis no capítulo 7. O Senhor falou com Noé assim, ó. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 4, tá? O Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Amados, fica imaginando o Senhor falando isso para nós: entra na arca. A arca tipo de Jesus Cristo, tipifica Jesus Cristo. Entra na arca, você alcançará a salvação. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu vou fazer a obra para quebrantar, para alcançar o coração, para colocar o temor no coração deles. O Senhor tem muitas pessoas da nossa família que o Senhor vai alcançar. Eu recentemente tive contato com uma tia que eu não havia há muito tempo, porque fui morar na Bahia, voltei, ela se mudou, morava em Campos, e amados, para a glória do Senhor, ao ter contato com ela, ela todo dia agora manda um bom dia para mim, a gente conversa um pouquinho pelo WhatsApp,
assim, isso tem enchido meu coração de alegria. Ela fala que Deus te abençoe, que Deus possa usar você, que Deus seja com você. Hoje, ouvindo a mensagem dela assim, eu fiquei até emocionada. E para minha alegria, a minha tia, os meus primos, meu tio já partiu, né? Mas eles estão na presença do Senhor. Olha como é que Deus faz a obra na nossa família, na nossa parentela. Que coisa maravilhosa. O Senhor, o teu poder, a tua mão, a tua benignidade é tremenda. A tua oração não é em vão, não, amados. O Senhor, as orações nossas estão no incensário de ouro diante do Senhor. A nossa oração pela nossa família, a oração que nós estamos fazendo pelo Brasil, pelos governantes, pelas nações. Amados, não é em vão, está diante do Senhor. A sua oração não é em vão, persevera em fazer aquilo que é propósito de Deus, aquilo que está no coração do Senhor, porque o Senhor nos surpreende com a sua bondade, com a sua graça e com a sua misericórdia. E aqui no versículo 4, o Senhor fala assim a Noé: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Amados, olha, não deve ter sido fácil. Fico imaginando assim o volume de água, aquela arca flutuando em meio a toda aquela água, aqueles animais, o barulho, o cheiro e tantas coisas acontecendo. Mas Noé e sua família estavam ali firmes na arca, porque a própria mão de Deus fechou a porta da arca. Deus estava com eles ali na arca. Deus estava atento a tudo que estava acontecendo. Deus estava dirigindo aquela arca, amados. Nossa família não está ao léu. Nós não somos como a folha, a palha que o vento espalha, ou a folha. Nós somos plantados pelo Senhor para a sua glória, para o louvor do seu santo nome. Louvado seja Deus. Inclusive, amados, vamos perseverar. Que grande exemplo nos deu Noé, amados. Que grande exemplo de perseverança. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, lá em Apocalipse, no capítulo 3, tem uma palavra, essa palavra assim hoje falou tanto ao meu coração quando eu estava preparando aqui, meditando para compartilhar com os irmãos, essa palavra de perseverança. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Grave essa palavra no seu coração. A palavra de Deus diz assim, ó: você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amados, olha, nós estamos vivendo momentos difíceis, mas olha, vamos já aplicar essa palavra para a nossa vida também, já agora. Uma palavra assim, uma palavra de Apocalipse, uma palavra dos acontecimentos futuros, mas nós já estamos vivendo parte desse futuro. Vou repetir, olha aqui palavra, vamos gravar no nosso coração, uma palavra que nos dá ânimo de que nós devemos perseverar, não desanima. Noé tinha tudo para desanimar, já pensou? Deus deu uma orientação, se passaram 10, 20, 30, 40, 100, 120 anos, para Deus voltar a falar com Noé, para Deus dar 7 dias antes, ó, você vai entrar na arca, entra com todos os animais, acomoda todo mundo, porque eu vou fazer chover, vai cair a chuva. E o Senhor está dizendo assim, ó, você guardou a palavra da minha perseverança. Você tem guardado a palavra da perseverança do Senhor? Amados, Deus vai nos dar vitória. Vamos perseverar, não vamos desanimar, não vamos nos deixar abater por situações, por circunstâncias difíceis, mas vamos crer nesse Deus que nos amou primeiro. E o Senhor está contemplando, tudo Ele vê, tudo Ele contempla, tudo Ele sabe. Tudo Ele sabe. Inclusive, amados, quando a palavra de Deus diz lá em, eu não sei se eu li esse texto, acho que não li, em Romanos 8, que com o pecado da humanidade, a terra geme para ser restaurada. Então, vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo, louvado seja o nome do nosso Deus, versículo 22, a palavra de Deus nos diz assim, ó, Romanos 8, 22, é porque veio agora na minha mente, eu não posso deixar de comentar isso, ó, sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto.
Lá no original, natureza e algumas bíblias terra significa cosmos. Com o pecado da humanidade, se a gente puder colocar, por que estamos passando por tantas coisas? Doenças. É impressionante o número de pessoas com câncer. É impressionante o número de pessoas contaminadas com esse Covid-19. Pessoas com problemas os mais diversos, esclerose múltipla e outras coisas terríveis. Problemas de violência, feminicídio, imoralidade, corrupção. A gente vê, amados, com tristeza, pessoas que no momento desse ainda conseguem querer tirar vantagem do momento desse que estamos vivendo, superfaturando preços, licitações. A gente fica assim, meu Deus, tem misericórdia, porque a Bíblia diz que com o pecado, o cosmos, ou seja, é tudo interligado, é tudo uma engrenagem. Cosmos foi contaminado por causa do nosso pecado, mas há um Deus que nos amou primeiro e que tem cuidado de nós. Então os problemas todos que passamos, tudo que tem acontecido durante a história da humanidade desde a queda, tem uma palavra que define tudo isso: pecado. O mal, sabe o que é o mal? O mal é a ausência de Deus. Por que o mal existe? É a ausência de Deus. O Senhor nos dá o livre-arbítrio. Você quer viver na minha presença ou você quer a minha ausência? Nós queremos a tua presença. A postura de Noé foi essa: eu quero a tua presença, eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar contigo. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Noé decidiu obedecer a Deus e nós também queremos obedecer a Deus. E assim como a família de Noé foi alcançada, a sua família, os que faltam na nossa família serão alcançados para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Amados, para a gente finalizar, Jesus é a nossa arca. Jesus é a nossa arca. Jesus é a nossa esperança. A palavra de Deus diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por nós. Jesus deu a sua vida por nós. Louvado seja o nome de Deus, do Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, falando ainda mais um pouquinho sobre Noé, olha só, lá na galeria dos exemplos, né, dos heróis da fé, Noé é citado. Olha que coisa linda! Louvado seja Deus! Em Hebreus capítulo 11, versículo 7, fala assim, ó: pela fé, Noé, divinamente instruído, vou ler de novo. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, amados, veja bem, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus. Amados, Noé se tornou, sabe o quê? Amigo de Deus, confidente. Deus compartilhou com Noé acontecimentos futuros. Deus revelou a Noé o que iria fazer, o que iria acontecer. Deus quer conosco relacionamento, Deus quer conosco intimidade. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ah, amados, o amor de Deus nos quebranta, o amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos alegra, o amor de Deus nos renova, que possamos verdadeiramente sentir esse amor de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Então vamos fazer uma oração agora em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pai, eu quero louvar e bendizer o teu nome, porque sabemos, Pai, sabemos que Jesus voltará com poder e grande glória para vir buscar a igreja. Assim como o Senhor disse a Noé que iria mandar o dilúvio, mas mandou que ele construísse a arca. O Senhor tem nos alertado, Pai. Olha, coloca a tua vida em ordem. Busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça.
porque eu voltarei para buscar a noiva, nós somos a noiva do Cordeiro. Aleluia! Jesus voltará para nos buscar, estejamos preparados, sejamos perseverantes, possamos não olhar para trás como a mulher de Ló, mas possamos ser, Pai, como Noé, perseverantes em fazer a Tua vontade. Eu peço, ó Deus, salva o Brasil, dá sabedoria, Pai, dá sabedoria aos governantes, meu Deus, dá estratégia, dá direção, sejam frustrados todos os planos do inferno contra o Brasil, contra as autoridades constituídas no Brasil. Tu sabes, Pai, quem é sincero, quem não é, quem está na verdade, quem está no engano. Pai, Tu és aquele que levanta, Tu és aquele que abate, Tu és aquele que faz, Tu és aquele que opera. Bane o Brasil, bane, Senhor, as nações desse vírus. Tem misericórdia das famílias enlutadas, tem misericórdia daqueles que estão agora, Pai, em dor, entubado, ou até em quarentena na sua casa, com desconfiança de contaminação, de infectação. Senhor, eu peço a Tua misericórdia, Senhor. Eu peço a Tua misericórdia na vida daqueles que estão desempregados, daqueles que já estão com as contas acumuladas, daqueles que já não têm o alimento para colocar na mesa. Eu peço a Tua intervenção, eu peço o Teu socorro. Eu creio que o Senhor nos ouve, Pai. Eu sei que o Senhor ouve a nossa súplica, o nosso clamor, e eu oro a Ti agradecida pelo poder do nome de Jesus. Fiquem na paz, graça e paz, queridos. Deus te abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus.